Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, aos estaduais em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Eu não sou cachorro, não. Senhoras e senhores, está começando mais um Filhos do Cabaré. Esse podcast que é muito bom, só não é tão bom quanto os podcasts lá feitos nos Estados Unidos, que de lá são melhores. Aliás, tudo de lá é melhor, né? Você vê as crianças lá, desde pequenos já falam inglês e a gente aqui apanhando para falar português. Tudo é melhor lá, não é não, Murilo? Boa noite a todos. Lembrando que Estados Unidos e guerra são irmãos siameses. Até que hoje foi bem. E aí, ô sujeito mal educado? Alô? Tá me ouvindo? Tô, Alô? tá bom. Tá bom. Mas Que a gente pode tinha dar em caído. dúvida. Queria mandar uma boa noite aí pra todo mundo que tá ouvindo aí. Pra vocês aí dos outros países, melhor do que o Brasil aí, muito boa noite também. Espero que todo mundo vai tomar bem no meio do olho do cu essa semana aí novamente, tá? Não é assim que tem que falar. Você tem que falar, tem que xingar direito. Tem que falar go fuck yourself. Go fuck yourself. Hijo de la puta. Chivul. Maricon. Então faz assim, ó. Agora rápido, rádio de barraio só. Sai. Allahu Akbar. Não. Não. É demais. Isso aí dá merda. Deixa quieto. Eles não gostam, esses caras são birutas. Esses te explodem, os clientes vêm conversar com você, né? Que é uma merda, né? Pior, eu acho que eu prefiro ser explodido. É pior também, se explodir o sofrimento é mais rápido. Os clientes vêm falar que tá conversando com você é uma bosta. Fica tentando te falar. Os caras acham que tentam mais se convencer que Jesus existe do que convencer os outros. Mano, você tem um minuto pra ouvir a palavra do Senhor? Não. Senhores, hoje a gente vai falar de um tema. O Murilo adora essa expressão, ele externou isso quando foi proposto essa pauta. Talvez seja o grande legado do Nelson Rodrigues pra gente. Mas a gente vai falar hoje da síndrome do vira-lata, né? A famosa síndrome do vira-lata que nos acomete. Não sei se nos acomete, a gente vai conversar sobre isso hoje, se ela é inteiramente verdade, se não é. Obviamente você vai passar muito por influências culturais, né? A gente já conversou sobre isso, no episódio a gente falou sobre o soft power, eu não vou saber o número, daqui a pouco eu vejo o número e falo. Mas a gente falou sobre soft power, que também é uma forma de ter um controle, né, de grandes potências e ter controle sobre os demais países. Mas isso é uma coisa que virou até cultural no Brasil, né? Síndrome de vira-lata, a lei de Gerson, né, que o brasileiro quer se dar bem em tudo. São essas coisas que acabaram, vieram encarregadas na nossa cultura.
Murilão, você que adora essa expressão síndrome de vira-lata, o que você tem a dizer para nós sobre isso aí? O que o Nelson Rodrigues quis dizer quando cunhou o termo? Bom, eu acredito que ele tenha querido dizer que nós temos uma síndrome de inferioridade perante os outros. E ele cunhou essa expressão, e ela teve muito a ver com a questão do futebol, quando o Brasil, inclusive, foi campeão em 58. Mas eu não gosto dessa expressão, eu acho que ela, além de ser bastante ultrapassada, ela é uma expressão muito ruim, porque o vira-lata, ele é, antes de tudo, um sobrevivente. Ele é um sobrevivente do abandono, é um sobrevivente dos maus tratos. Então, eu acredito que, se nós pensarmos nessa expressão, pensando nessa nossa síndrome de inferioridade, ela não cabe. Então eu creio que talvez a gente precisaria cunhar uma outra expressão para tal, mas eu, assim, concordo que ela acabou se tornando bastante expressiva na cultura brasileira, né? Mas eu discordo dela totalmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa noção, ou essa ideia que nós temos de um povo inferior, essa inferioridade que assola as nossas relações, ela é uma construção, ela não nasceu pronta, obviamente. Então ela é uma construção onde nós acabamos por achar que a nossa colonização ela foi pior que as outras, a nossa cultura ela é mais pobre que as outras, o nosso povo, ele com tudo isso é inferior aos demais. E quando, obviamente, nós estudamos a fundo, nós percebemos que não. E nós temos uma história colonial muito parecida com todos os países que foram colônia nas Américas. Nós não diferimos muito, nós não nos diferenciamos muito dos demais países que foram colonizados nas Américas, né? Colonização de extração, uma colonização que ela se tornou escravista, né, com morte dos povos originários e assim por diante. É claro que outros países acabaram por superar essa tragédia que acabou sendo a colonização das Américas. Contudo, o Brasil, em função da nossa identidade mal cunhada, feita, obviamente, pelas chamadas elites pensantes, fizeram com que o país ele tivesse um povo pouco afeito ao próprio país, ao próprio território, né? A sua própria identidade. Então, essa identidade ela foi sendo construída de forma a fazer com que nós nos deslocássemos do nosso bem viver, da nossa coletividade, nosso amor à terra, nosso amor às nossas paisagens nacionais. Mas isso tem um motivo de ser, porque para as elites é importante que o nosso povo ele não seja um povo fixado na sua terra, não seja um povo que tem orgulho de ser o que é, da sua história e assim por diante. Então eu creio que essa construção, ela foi uma construção feita no intuito de fazer com que nós
nunca deixássemos de ser um povo colonizado. Primeiro pelos europeus e depois pela nossa própria elite. Sendo que, por fim, quando você olha mais a fundo, a nossa própria elite, ela é uma elite colonizada, né? Porque é uma elite que ela não pensa o país, é uma elite que ela não se orgulha do país, é uma elite da rapina, que ela quer simplesmente esfolar e explorar o país o máximo que ela pode, no menor tempo possível, para então poder curtir sua vida fora dele. Achei que você ia falar mais, tava comendo. Tá virando costume já essa porra. Antes do Henrique falar. O episódio sobre soft power é o episódio 26, tá? Esse tema também surgiu como pauta muito por conta, que é uma coisa que até a gente pode falar mais pra frente, que a síndrome do vira-lata seria o oposto desse ufanismo que existe hoje em dia, mas isso surgiu muito por conta desses ufanistas, né, que ficam aí se vangloriando aí, que os caras são tão ufanistas que beiram o fascismo, tá? Só para quem sabe o conceito de fascismo vai entender o que eu tô falando. Só que veio muito dessa questão de que agora deputados saem daqui do Brasil com o nosso dinheiro, entendeu? Independente da situação, tá uma situação horrível no Rio Grande do Sul, mas os caras vão lá nos Estados Unidos, querem ter audiências com deputados para ficar choramingando uma coisa que eles acham que está acontecendo aqui. Como se os Estados Unidos, obviamente, se colocou como tutor do mundo para muita coisa, quanto mais aqui na América Latina. Só que eles vão até lá na esperança de que eles venham a intervir e alterar alguma coisa aqui. Então, quando surgiu esse tema, foi muito disso. Eu falei, olha só o que ponto os caras chegaram. Os caras vão até o Congresso estadunidense pedir, reclamar de uma situação aqui do Brasil. Tomaram sabão lá, porque essas partes eles não publicam, né? Engraçado. Eles tomaram sabão de uma deputada lá que deu um esculacho nele, né? Esculachou realmente. Ela foi ler sobre a situação no Brasil, esculachou esses caras. Só que isso aí eles não publicam, eles publicam só o que lhes interessa. Mas esse tema surgiu por conta disso, assim. Ô Henrique, você, não sei se você estava tão habituado, isso que você é de uma outra geração, você é da geração pós-MTV, né, que aí você já cresceu num outro mundo, assim. Você já tinha conhecimento dessa expressão de síndrome de vira-lata, Henrique, ou não? Já tinha ouvido falar, né? Não fui mais a fundo, né? Nunca entrei mais a fundo, mas eu já tinha uma noção já, que nem eu tinha falado. Eu acho que eu sei o que é, né? Semana passada a gente tinha conversado um pouco, eu falava, eu acho que eu sei o que é, já de cabeça. E era realmente o que eu tava imaginando, porque é algo que hoje em dia é muito comum, né? Eu acho que mais ainda, que nem o Murilo falou, nas pessoas mais elitizadas, que são as mesmas que dizem Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Mas não é bem assim, né? No final das contas, Estados Unidos acima de todos, né? De tudo e todos, né? A gente aqui na Terra, Estados Unidos no céu, né? Mas não só os Estados Unidos, né? Eu acho que o brasileiro tende a se colocar para baixo em relação a todos os países, basicamente todos os países europeus, América do Norte, países asiáticos no geral em si. Só que eu vejo até um pouco de preconceito com relação a outros países, né? Olhando por essa perspectiva, né? De fazer uma comparação, né? Às vezes acaba até se colocando num patamar de que os brasileiros são superiores a esses outros países. Esses outros países, eu digo, outros países da América do Sul, da América Central, do Oriente Médio, da África, né? Às vezes o Brasil, além dele se colocar por baixo desses outros países, né, reverenciar outros países europeus, por exemplo, os próprios Estados Unidos, mais em evidência nos Estados Unidos, né, acaba se tendo o efeito contrário também, né?
de se colocar muito acima, assim, de se colocar como superior, que é algo que eu acho que é completamente errado, né? É algo que um pouquinho absurdo, né? Na verdade, na minha visão. Acho que país tem prós e contras, né? Todos os países têm prós e contras. Qualquer pessoa que você conversa, que ela mora num país diferente, que ela é de um país diferente, ela não vai te falar só coisas boas do país. Ela pode gostar muito do país que ela vive, mas ela não vai te falar só coisas boas do país que ela vive. Eu acompanho bastante, acompanho assim, né? Eu assisto bastante criadores de conteúdo de diversos países diferentes, né? Suécia, Alemanha, Europa, tem alguns do... Não sei se dá pra... Uzbequistão, Oriente Médio também? Não tenho certeza agora. Eu acho que fica... Eu acho que é a Ásia. Fica na Euroásia ali, ou Europa ou Ásia. Um dos dois. Eu assisto bastante gente, mais ou menos, tipo, vários países diferentes, todos eles, né, citam coisas boas, citam coisas ruins, né, coisas que a gente não vê, não tem uma perspectiva tão boa de fora, que a gente de fora acha que tudo é mil e uma maravilhas fora do Brasil, né? Na Ásia mesmo? Ásia. E eu acho que o principal, né, quando a gente pensa assim, em outros países, as pessoas que falam assim, principalmente, são pessoas que nunca saíram do Brasil. Do meu convívio, das pessoas que eu conheço, de pessoas próximas a mim, assim, que eu conheço que saíram do país, que ficaram, tipo, mais de uma semana fora, né, que passaram cerca de um mês, assim. Eu tenho um tio que morou quase 2 anos na Alemanha. Posteriormente, meu primo, que foi morar com ele como criança, quando criança, na faculdade de novo, ele voltou a morar na Alemanha, mais 1 ano. Todos eles 100% preferem morar no Brasil. Ah, mas a Alemanha é um país muito bom, né? A Europa é um lugar muito bom para se viver. Mas nenhum deles trocaria o Brasil para viver lá. Nenhum deles, né? E não é por barragem linguística, não, porque meu primo e meu tio, eles ambos falam inglês fluente e alemão fluente. Meu tio fala até sueco também, que ultimamente ele vai mais pra Suécia do que pra Alemanha, por causa da empresa. Mas nenhum deles trocaria o Brasil por uma série de coisas, né? Que a gente acaba não percebendo, não se dando conta, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Culinária, acho que é o ponto principal, assim, é culinária. O que eu ouvi muito falar é que lá fora não existe a nossa cultura de comer arroz e feijão. Arroz e feijão, alguma mistura, assim, arroz, feijão, ovo e alguma mistura, alguma coisa assim. E eu acho que, quando eu penso nisso, eu acho que eu teria um problema muito sério com isso em si. E eles falam que arroz, feijão, assim, além de ser difícil de você encontrar, acaba sendo caro, dependendo do lugar. Eu acho que eu teria um problema muito sério com isso, porque, cara, pra mim é essencial. Arroz e feijão na refeição é essencial. Fora isso, tem outra série de coisas, como as pessoas são muito diferentes, a cultura é muito diferente, né? Preço, custo de vida é muito diferente, né? As coisas como são feitas, como são tratadas no dia a dia, elas são muito diferentes. Então as pessoas acabam não tendo essa perspectiva, não se dão conta disso, né? Aí às vezes acabam tendo que... Às vezes a pessoa, né, tem um pouco mais de condição, ela fala assim, vou me mudar. Acaba se arrependendo. Conheço pessoas que se arrependeram também de se mudar, assim como as pessoas que se adaptaram muito bem, né? Mas ainda assim, todas as pessoas que eu conheço falam, não, o Brasil é um lugar melhor para morar, de fato. E sabe uma coisa que eu achei curiosa? Sim. Uma é quando vocês falaram de elite, me veio logo aqueles ricaços, escrotos que falam, vou para Miami, ou vou passar esse final de ano em Miami, né? Todo mundo vai para Miami. E a outra, cara, que porra de podcast de conteúdo que você escuta do Uzbequistão, meu irmão? Fiquei curioso. Não é podcast, não. É nego que joga. Tá. Achei que era alguém falando uma parada. Não, é que os caras fazem, tipo, 6, 7, 8, 10 horas de live por dia, aí os caras ficam conversando com o pessoal que entra na live deles. Puta, mas conversa que idioma? Inglês? Inglês. Não tenho capacidade pra aprender outro idioma nesse momento, não. O alemão e o espanhol. É que é só falar assim, é estranho. Ô, Bonilão, diz uma coisa aí. É meio
como é que eu vou falar? Tem algum conflito entre essa galera que eu mencionei, que eles são ufanistas e irem lá nos Estados Unidos pedir ajuda para resolver alguma coisa aqui? Ou eu viajei quando eu falei isso? Não, foi bem pontuado o que você disse, que ocorre que há um interesse oculto, talvez nem tão oculto, que é o seguinte: essa galera que tem ido para lá fazer reclamações, que o Brasil virou uma ditadura, eles vão com dinheiro dos impostos dessa ditadura que eles dizem viver, eles têm um cargo nessa ditadura que eles alegam viver, eles não foram caçados, eles continuam com seus cargos, continuam falando. O que na verdade por trás é o seguinte: é que eles querem cometer crime e não serem julgados e condenados. Então, o que há por trás é isso. Então, eles estão receosos de espalhar tantas mentiras, de fazer a política da mentira, e em algum momento se voltar contra eles de forma legal. Então eles poderiam dizer: olha lá, você viu, eu já estava dizendo que no nosso país as pessoas não têm mais direito de dizer o que querem. Eu vou dizer o seguinte: país nenhum você tem o direito de dizer o que quer. Existem normas, existem regras, né? Existem limites para isso. Cada país encontra quais são os seus limites, né? Cabe a nós, que somos nacionais, a gente trabalhar então para mudar quando a gente acredita que o limite de aceitação de determinados dizeres atingiu ou não um limite, né? Mas enfim, tudo é uma questão de interesses. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto é o seguinte: amar o país que você vive não significa você esconder os seus problemas. E o ufanismo, você faz isso, você esconde os seus problemas. E amar verdadeiramente o seu país é justamente enxergar os seus problemas, principalmente os problemas que são complexos, não são simples. E para problemas complexos há necessidade de soluções complexas. E o ufanismo, ele obviamente tenta esconder essa realidade, que é uma dura realidade, né? A realidade da desigualdade, a realidade do preconceito, a realidade da violência, né? A realidade do descaso e assim por diante. Então, o país, obviamente, né, falando do Brasil especificamente, é um país com muitos problemas. É claro que o Henrique colocou muito bem na fala dele que os outros países também têm problemas. Também têm problemas. É claro que há alguns problemas que eles conseguiram resolver antes da gente, até porque a grande maioria dos países, eles são países mais antigos que nós. Então, eles tiveram mais tempo para poder se organizar, para poder entender determinados problemas e resolvê-los. Além disso, há países que são bastante pequenos, com população pequena, com território pequeno. Isso aí faz com que seja mais fácil você resolver os problemas, porque os problemas são proporcionais, né? Países menores, normalmente os problemas são menores. Países maiores, normalmente os problemas são maiores, né? E o Brasil é um país que nós temos uma extensão continental e nossos problemas também são continentais. E a gente não pode esquecer que o Brasil é um país fundado, entre outras coisas, na escravidão. Nós temos quase 350 anos de escravidão, são quase 4 séculos de escravidão. Então, assim, a escravidão terminou, está na porta aí, quer dizer, é muito recente na história nacional. Então, estão aí as mazelas, né, que acometem um país que mal saiu dessa escravidão, que mal conseguiu resolver esses problemas, que mal saiu de uma ditadura militar, que mal conseguiu, então, resolver esses problemas, né? Então, a gente tem um acúmulo de problemas que ainda a gente não conseguiu, como nação, resolvê-los, né?
Mas isso não faz de nós melhores ou piores que os outros países, né? Ou que os outros povos, né? Nós temos, obviamente, com isso, particularidades. E é claro que, em função disso, a gente pode olhar os outros países, entender como eles resolveram os seus problemas e a gente usar isso como um ponto de partida, né? Mas não como usar como uma cópia pura e simples e achar com que país A ou B ou C seja o país que a gente precise copiar para que nós sejamos uma grande nação. Não. Cada país tem os seus conflitos, tem os seus problemas, tem as suas mazelas. E aqueles problemas que eles conseguiram resolver, obviamente, uma sociedade inteligente consegue adentrar na solução que o outro conseguiu e, a partir dali, usar como um start para que possamos gerar soluções para os diversos problemas que temos. Ô Murilo, quando você falou o negócio dos caras lá que vão reclamar da ditadura, você esqueceu só um detalhe aqui que eu vou complementar. Eles vão lá para falar mal dessa ditadura deles, né? Eles têm tanto direito, para você ver, é tão ditadura que eles têm o direito de ficar falando mal da própria ditadura, né? Que os caras não têm a mínima noção de história, né? Acho que é pior que se perguntar para esses caras aí, vão falar que em 64 era tudo bom, cada um fazia o que queria, todo mundo era livre, e nada, né? É uma desgraça. Dizem que o ridículo deveria ter um limite, né? Mas, infelizmente, nós estamos numa época que esse limite, ele extrapolou. Não, imagina, as pessoas têm orgulho de ser ridículas às vezes. Hoje em dia se tornou assim um bem, né? As pessoas estão orgulhosas de ser idiotas, né? Eu sou de uma época que a sociedade, inclusive, ela reprimia a pessoa idiota, sabe? Havia uma repressão dentro da própria escola, sabe? Assim, a pessoa ela era chamada a falar em classe, ela tomava muito cuidado, sabe? Porque, assim, qualquer coisa que pudesse sair, que destoasse, né? Levava uma vaia, sabe? As pessoas riam, né? Então, assim, as pessoas tinham um cuidado muito grande. Infelizmente, os idiotas perderam a modéstia, né? As pessoas não pensam mais para fazer pergunta hoje em dia, não pensam mais para fazer nada, no caso, né? Não, fazer pergunta que levou o limite do ridículo. Não, fazer pergunta até vai, o problema é só fazer afirmações, entendeu? Fazer pergunta é válido. É que parou de fazer pergunta para fazer afirmação, né? Então esse é o problema, entendeu? Quando você chega a esse ponto, quando você faz perguntas, é que você tem uma dúvida, você quer aprender alguma coisa, né? Partindo desse princípio. Agora, o problema é quando você faz afirmação, entendeu? Esse é um problema muito grave, entendeu? E as pessoas, esses dias eu vi até o que você acabou de mencionar aí também, Murilo, eu vi o Casé, né? O Casemiro lá, Miguel, ele falou, mano, no meu tempo as pessoas tinham vergonha de ficar falando merda em público. Hoje não tem mais. Hoje pega e fala e, puta, dane-se, entendeu? Dane-se, tá passando vergonha. Eles pegam e falam e defendem aquilo, e aquilo se torna verdade para um monte de gente, porque infelizmente a gente tá vendo aí o que tá acontecendo no Sul, e um monte de puta de asneira que tá se falando, cara, e o negócio, as pessoas têm como verdade. Hoje um aluno me perguntou, falou, Brunão, eu vi na internet que o governo federal não tá fazendo nada lá para o pessoal do Sul. Eu falei, mano, isso é de sacanagem, né? Aí eu falei, pô, eu não vou ficar aqui defendendo, mas, mano, já mandou, acho que já liberou 50 bilhões lá para ajudar. Falou que o Rio Grande do Sul pode ficar 3 anos sem pagar as dívidas que eles têm com o governo federal. Tem 15 mil negros do exército lá, não tá fazendo porra nenhuma. Entendeu? Mais médico, 1.100 e tantos médicos. É inacreditável, cara. O que eu vou falar é que o governo do Rio Grande do Sul tá atrapalhando mais do que ajudando. Mas o governo do Rio Grande do Sul, não o governo federal. O que ocorre no Rio Grande do Sul é o seguinte, o governo estadual, o governador lá, ele tá perdidinho.
Ele não sabe o que fazer. Nem sabe por que Quem ele tá está, na lá, né? verdade, governando o Rio Grande do Sul é o governo federal. O governo estadual, o Leite, ele está assim, sem saber o que fazer. Ele só botou o jalequinho da Defesa Civil lá. E fica É andando prático, pra cá com entrevistas, né? E fica dando entrevista falando merda. É decepção que esse cara, eu achei que esse cara fosse alguma coisa pro futuro, mas é que você vê quem é quem quando tá na merda, né? Quando tá tudo bem. Mas pelo menos, gente, não pode reclamar não, que se fosse um outro governo aí, eles iam falar assim, isso aí é só uma garoazinha, dá pra ir trabalhar, tem que olhar a economia, isso aí, entendeu? A empresa tem 2 andares, trabalha no segundo andar, ué. É só uma garoazinha. Pois é, né? Caralho, Bruno. Esse aí você imitou bem, tá? Se fosse trágico, né? Valeu aí. Meteu atestado, filha da puta. Meteu atestado. Mas voltando ao assunto aqui. Bolsa de cocô. Hã? Bolsa de cocô, não é atestado. Não, ele meteu atestado. Não, tocou de zipela. Pra tu ver, ele vai sair do hospital quando acabar essa bosta do Sul lá. Pode escrever que eu tô falando. E aí vai lá pedir voto pros prefeitos que ele vai apoiar. Ele vai fazer essa porra e o nego vai ficar gritando mito, 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 mito. Eu engano um monte de otário. Mas, aqui que, por exemplo, assim, ô Murilo, dá um exemplo, assim. É que uma coisa que eu acho que é muito foda, assim, por exemplo, aqui no Brasil, que eu misturo um pouco com esse lance de dominação, mas eu acho que são coisas, assim, que se exigem aqui no Brasil, que eu acho que são completamente desnecessárias. Por exemplo, eu sou de uma época que, porra, assim, quando eu tava lá adolescente, muita gente ia fazer curso de inglês. Não, tem que saber falar uma outra língua. Mas, tipo, pra quê? Tá ligado? Você vê que tem cara que fala, mano, tem cara que hoje eu trabalho com coisa operacional, sabe? Eu acho uma bobagem essa questão de não, tem que saber falar inglês, que você vai botar no currículo, que você, sabe? E às vezes aquilo ali, cara, não vai ter. Lógico, não tô aqui sendo contra a pessoa falar outras línguas, tá, gente? Isso aí, beleza. Mas era um lance que eu via meio descabido. Tipo, você perguntava, mas pra quê? Não, porque tem que ter. Tipo, sabe, tem que ter, porque o inglês, eu já falei isso várias vezes, a língua inglesa é muito vinculada aos Estados Unidos, mas o mundo adotou a língua inglesa como sua segunda língua, vou falar assim, do mundo inteiro, ou a língua comum para as pessoas se comunicarem, por causa do Império Inglês, que inclusive os Estados Unidos falam inglês por conta da Inglaterra, né? Não é o contrário, né? Tem gente que acha que é o contrário, mas que a Inglaterra fala inglês por causa dos Estados Unidos, mas é por causa disso que o mundo falou, porque foi o último grande império, vamos colocar dessa forma assim, né, que o império estadunidense ele é diferente, ele tem um controle diferente, mas o último grande império nos moldes antigos foi o Império Inglês, né, que dominou, que tinha aquele ditado, né, que o sol nunca se punha no Império Inglês, porque Império Britânico, né, melhor dizendo, porque em alguns eles tinham tanto território no mundo inteiro que é sempre dia no Império Britânico, entendeu? Então durou 100 anos só, mas tudo bem, mas foi o que influenciou isso tudo, né? E eu sempre me questionei muito isso, cara. O que vocês acham disso, assim, dessa obrigatoriedade de ter uma segunda língua, e principalmente sendo inglês por conta disso tudo aí? Foi bem colocado da sua parte, Bruno. Eu também não sou contra que as pessoas aprendam uma segunda língua. Eu acho que eles devem aprender uma segunda, uma terceira língua, inclusive, né? E os motivos são vários. Temos motivos aí fisiológicos, né, neurológicos, que se aprender uma segunda língua, você ativa determinadas áreas do cérebro, isso é muito bom, né? Há motivos culturais, né? Você consegue ler artigos, livros, né? Você consegue se comunicar com outras pessoas. Então, eu não sou contra que as pessoas elas aprendam uma segunda língua. Talvez as pessoas estejam aprendendo uma segunda língua pelos motivos errados. Exato. Então, o que leva as pessoas a aprender a segunda língua são os motivos errados. Então, o que a gente precisa é redefinir isso na vida das pessoas. Inclusive, para você ser menos explorado, é bom que você saiba a língua de quem domina você. Porque você, inclusive, consegue
entender suas intenções. É interessante que acho que foi no primeiro governo Lula, ele retornou não, ele colocou a obrigatoriedade de língua espanhola nas escolas. E eu me recordo que eu estava estudando na época e houve uma avalanche, sabe, de pessoas estudando letras, inclusive artes, e eu perguntei quando você falou, não, que isso é uma portaria nova, que vai voltar a ter filosofia no segundo grau, vai ter espanhol no segundo grau, vai ter artes, bom, que bacana, né? E um dia eu escutei uma entrevista de um escritor, ele é mexicano, se me falha a memória, acho que é Galeano o nome dele, inclusive ele faleceu, e ele comentou sobre essa questão. Ele estava conversando com alguns amigos, alguns escritores, e falaram sobre a obrigatoriedade que tinha o governo federal no Brasil tinha colocado do brasileiro aprender o espanhol, né? Então eles ficaram assim bastante envaidecidos com isso, né? Eles falaram, você viu, agora o Brasil vai ter que aprender espanhol, o brasileiro tem que aprender espanhol e tal. Aí esse escritor disse o seguinte: na verdade vocês não perceberam, porque o Lula tá dando um golpe na gente. Aí falaram, mas como tá dando um golpe na gente? Ele tá fazendo com que o brasileiro entenda o que nós estamos falando, só que a gente não vai entender o que eles vão falar. Então falou, nós estamos tão envaidecidos com isso, mas na verdade, falou, o governo brasileiro está dando um golpe na gente com isso, porque eles vão entender tudo o que nós estamos falando, tudo que nós estamos tratando, tudo, nas mesmas negociações, eles vão entender tudo. Só quando eles falarem português entre eles, nós não vamos entender o que eles estão falando. Eu achei muito interessante essa observação dele, apesar de achar um pouco exagerada, e eu posso transferir isso para outras línguas, no caso aí especificamente do inglês, né? Então a gente precisa aprender inglês? Acho que sim, a gente precisa aprender inglês, mas não pelos motivos que se colocam, por outros motivos. O motivo tem que ser outro. Eu diria que o motivo tem que ser muito mais ideológico do que por uma questão de buscar um emprego. Tá? Não, e outra coisa, Murilo, aquela história também que se exige, tem essa exigência de que tem que ser perfeita a sua pronúncia. Isso é uma coisa para mim tão idiota. Eu acho que é o seguinte, cara, você se fazendo entender tá valendo, entendeu? Sim. Agora não, a pronúncia tem que ser perfeita, e aí às vezes acontece coisas que eu acho ridículo, sempre achei isso ridículo, sempre sou aquelas pessoas que querem falar inglês, que falam com tipo quase, como é que eu vou falar? É um sotaque, não sei se é um sotaque, que falam meio assim, tipo a palavra, entendeu? O cara, mano, é muito bizonho, cara. Eu acho que fala, cara, que coisa ridícula, cara. Você tá se esforçando, né? Isso, tá se esforçando. O cara chega... Sei lá, cara, isso... Aí, talvez, né, Bruno, é que como você já tem determinados filtros e você olha isso, então você acaba gera em você um estranhamento, né? Talvez exista uma subserviência cultural, né, brasileira. E aí, sim, né, essa síndrome, né, que você falou no início, que eu não gosto dessa expressão, mas eu diria que há talvez uma subserviência cultural do brasileiro, por essa ideia de que nós somos um povo menor, um povo menos culto, um povo naturalmente corrupto. Isso é uma coisa muito interessante de ser discutida, né, porque quando você estuda mais a fundo, você descobre que todos os povos são corruptos. A corrupção está em todos os povos. E a corrupção ela não é um mal do brasileiro, não é um mal da nossa colonização. Isso é uma tolice muito grande, né? Inclusive há países onde, os Estados Unidos mesmo, onde aqui determinados atos são encarados como corrupção, nos Estados Unidos não. Por quê? Nos Estados Unidos, eles fizeram com que isso aí fosse legalizado. Um exemplo, aqui você fazer lobby e receber dinheiro por isso é corrupção. Nos Estados Unidos não, você pode fazer lobby e receber uma porcentagem, isso é considerado legal. Ou seja, eles resolveram a corrupção como? Legalizando-a. Percebe? Então,
quando você olha por esse aspecto, fala, tá bom, tá vendo? Eles não têm corrupção? Não tem, porque eles legalizaram a corrupção. Então, essa forma de você colocar determinados símbolos no povo, né, na nação, no país, faz com que a sua identidade para com o país ela fique alterada, você mexa nela. Né? Então, quer dizer, a ideia que se passa é que o brasileiro ele trabalha menos, ele é vagabundo, ele é um povo preguiçoso. Não, nós somos um povo muito trabalhador. Né? Eu vou dizer mais, nós somos um povo, eu assim, me arrisco a dizer, nós somos um povo tão honesto quanto qualquer outro povo. O que acontece é que nós temos uma desigualdade muito grande. E essa desigualdade, ela mexe com o equilíbrio no país. Né? Porque nós somos um país muito desigual, ou seja, um país muito desequilibrado. Se nós fôssemos um país mais igual, obviamente nós teríamos muito menos violência, nós teríamos muito menos casos de corrupção, nós teríamos muito menos um monte de coisa. Então as chagas nacionais no Brasil estão muito ligadas às questões de desigualdade. Como você pode exigir um país minimamente decente, onde 6 pessoas têm a fortuna equivalente à metade da população? Como pode isso? Isso é um escalabro. Isso daí é uma afronta contra a nacionalidade. Né? Os nossos problemas eles começam aí. Não começam no fato do nosso povo ser um povo melhor ou pior do que os outros. Né? Tanto que existe uma piada que eu escutei muito quando eu era jovem, que é a piada do povinho, que chegou um anjo, né, para Deus, quando Deus estava fazendo o mundo, e pediu um relatório. Falou, bom, aqui no Japão o senhor colocou os terremotos, aqui em tal lugar o senhor colocou os furacões, aqui os tufões, e foi, né, citando todas as mazelas, né, que os países tinham. Ele falou, só que parece que o senhor errou, que aqui no Brasil não tem tufão, não tem furacão, né? Começou a falar tudo isso. Tudo que não tinha no país, ele disse, não, você vai ver o povinho que eu vou colocar ali. Então, essa piada que eu escutei tantas vezes quando eu era garoto, ela resume a ideia que a elite tem do próprio povo. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul mostra que, de fato, essa piada não faz sentido sobre aspecto nenhum. Hoje em dia, menos ainda. Porque a gente viu que as calamidades ambientais também fazem parte do nosso país. Como qualquer outro. Uma pergunta aqui para vocês. O que vocês acham dessa galera que, por exemplo, que sai aqui do Brasil? Às vezes tem uns até com diploma universitário e tudo mais, e vão para lá para fora. Hoje estão indo mais para a Europa, né? Mas muito tempo iam muito para os Estados Unidos, ficar de forma clandestina lá, e fazendo serviços assim, vamos botar assim, serviços, porra, não quero ser ofensivo falar isso, mas fazer coisas mais operacionais, tipo ser jardineiro, ser faxineiro, ajudante de cozinha, entendeu? Porra, entregador, não tô diminuindo isso não, tá, galera? Pelo amor de Deus. É que eu tô falando o seguinte, por exemplo, às vezes o cara que é formado em engenharia, a engenharia hoje é foda, né? Engenharia tá aqui, pode dirigir o Uber dele, mas prefere ir pra zoeira. O cara às vezes aqui é formado em sei lá, medicina, seja o que for, direito. E aí o cara vai para lá, isso é uma forma de você já se entender inferior para onde você está indo? Não sei, não sei se eu estou me fazendo entender ou não sei se eu estou falando uma grande merda. Que isso acontece também para cá, às vezes, vem médico para cá que não é validado aqui o diploma do cara, o cara tem que fazer qualquer outra coisa, entendeu? Mas isso é uma outra questão. Mas, por exemplo, o cara, vamos pegar um exemplo do médico. O cara sai daqui médico, às vezes quer viver de forma clandestina em outro país, porque ele vai ganhar mais lá fazendo qualquer coisa do que aqui. Isso não é uma forma de se entender inferior,
de uma coisa que, porra, bem ou mal, se parar pra pegar um médico, o médico é que tá quase na nata da sociedade, assim, tá no topo da pirâmide, né? Bem ou mal, a própria profissão em si já o coloca lá, né? Por tudo, estudar é muito caro, se ganha muito dinheiro sendo médico, entendeu? Tem que ser muito burro mesmo, um médico muito ruim, muito idiota para ser pobre, que geralmente o médico ganha bem, mesmo os que ganham mal, ganham bem, perto, comparando, obviamente, com o resto da sociedade brasileira. Mas vocês acham que isso é um tipo de superveniência que pode falar assim, puta, eu vou sair daqui para ser faxineiro lá, não diminuindo o professor de faxineiro, mas você sai do topo aqui para ir para a base da pirâmide lá. Vocês acham que isso, de certa forma, é uma expressão da síndrome de vira-lata? Alô? Quer começar, Murilo? Bom, pode ser. Eu estava esperando o Henrique para mim não monopolizar muito. Caralho, falei pra caralho, os dois dormiram. Os caras dormiram, velho. Porra. Como eu falei muito anterior, eu fiquei esperando o Henrique falar, mas tudo bem, eu posso começar. Pode começar. Eu penso da seguinte forma, eu sou um internacionalista. Eu acredito que as pessoas podem buscar sua felicidade onde for, em qual país, no globo elas queiram. Creio que a gente não pode obrigar as pessoas a permanecerem no país que vivem se elas não se sintam confortáveis, se elas não se sintam felizes, né? Eu acho que isso não diminui a pessoa, né? Creio que ela tem o direito de fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que entender que a gente vive num mundo capitalista. Não é o Brasil, é um mundo capitalista, onde o dinheiro ele tem uma força muito grande sobre as pessoas. Eu digo isso infelizmente. Por quê? Porque a gente precisaria trabalhar menos e ter mais tempo para conversar com as pessoas, para contar os nossos problemas e as nossas vivências, escutar o problema e a vivência dos outros, porque isso daí nos permite nos humanizar, né? E isso tem um valor agregado humano tão grande e a gente infelizmente tem perdido muito isso correndo atrás do dinheiro, né? Trabalhando, se esfolando de tanto trabalhar, né? Para poder ganhar um pouco mais, né? Então, assim, eu não critico as pessoas em função disso. Só acho o seguinte, as pessoas precisam tomar muito cuidado para não cuspir no prato que elas comeram, né? Então, esse é um cuidado só que elas precisam ter, né? Que assim como elas têm o direito de ir para um outro local, para outro lugar, para outro país e tentarem a vida, se elas conseguirem isso, que bom, né? Que sejam felizes, mas não achar que o local que elas viveram, né, seja menor, porque hoje elas vivem uma vida que elas consideram melhor. Henrique. Oi. Eu queria citar primeiro aquele lance da segunda língua, depois eu entro nisso. Eu acho que eu concordo muito com o Murilo, as pessoas devem procurar uma outra língua, principalmente por essa questão da ativação de outras áreas do cérebro e da questão cultural, né? Você compreender mais sobre a cultura de outros países. Não que do Brasil não seja necessário, eu acho que antes disso a pessoa tem que ter conhecimento da história do Brasil, né? Eu acho que isso é o básico, que inclusive vem se perdendo. Mas e o inglês, eu acho que nem você tinha pontuado, o inglês, a gente tem essa visão de que o inglês a gente tem ele como segunda língua por causa dos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma visão exclusiva daqui, porque as pessoas de fora sabem, né? Principalmente as pessoas dos países que foram colonizados pelo Império Britânico, né? Tem essa noção, né? Se você vê a quantidade de países que tem a língua primária em inglês e o sotaque, né? De certa forma que eles falam, o sotaque britânico
é absurdo, né? São muitos países mesmo. E a outra questão da gente... Eu não acho que seja assim... Talvez você sair do topo aqui, que nem você colocou, sair do topo e voltar para a base da pirâmide, depende muito do ponto de vista do quanto a pessoa ganha aqui, né? Porque às vezes a pessoa é formada e ela não ganha decentemente aqui. Eu digo além de experiência própria, né? Por ser formado e não ter um salário invejado, né? Eu conheço outras pessoas com outras profissões também que são formadas e elas não ganham salários invejáveis. Inclusive conheço pessoas que com cargo alto, cargo em empresas altas aqui, recebem propostas claro que não voltam para a base da pirâmide, mas eles voltam para a base da profissão deles, né? Pessoas com cargos alto aqui, com um certo cargo alto, que elas recebem para trabalhar de volta, né? Como júnior, só que elas ganham mais, tipo, não significantemente a mais do que elas ganham aqui, né? Mas elas ganham a mais por ou ganhar em dólar ou ganhar em euro de uma empresa de fora. Só que elas, como trabalhando como júnior, elas têm muito menos trabalho. E acaba tendo que, dependendo do cargo, da função, né? Isso funciona bem, né? Por causa do home office, né? Por você poder trabalhar de casa, né? Mas existem sim. O que mais acontece é isso que você falou. Às vezes a pessoa sai daqui formada, né? Já com uma carreira, às vezes não deu certo por algum motivo, ou a pessoa só quer mudar de país. Conheço pessoas da minha idade, inclusive, que foram para a Austrália. Se não me engano, 2 casais que eu conheço acabaram indo para a Austrália no passado e trabalham, que nem você falou, com trabalhos manuais, né? Seja fazendo faxina em eventos, seja trabalhando de garçom em eventos, né? Mas acaba acontecendo exatamente isso. Não sei se o salário compensa, né? Às vezes, que nem eu falei, às vezes a pessoa trabalha aqui, tem um trabalho aqui que não compensa muito. E uma das pessoas que eu conheço que tá morando na Austrália atualmente, ela fala que ela ganha, se não me engano, $40 a hora por esse trabalho braçal em eventos, né? Mas não é todos os dias, né? Então acaba sendo em eventos, então acaba fazendo uma vez na semana, né? Mas ainda assim, né? É algo bem considerável. Mas tem muito disso também, né? Às vezes tem muito disso também. Às vezes a pessoa só quer sair do país. Se arrepende? Aí é que tá. Aí a gente entra nessa próxima pergunta, nessa próxima reflexão. Será que a pessoa vai acabar se arrependendo disso? Será que ela vai chegar a um ponto que ela vai entender que se ela quiser criar uma carreira lá, vai ser muito mais difícil do que ela criar uma carreira aqui? Não só por questões de estudo, né? Mas se introduzir dentro do país, né? Conseguir uma moradia mais fixa, né? Uma moradia mais segura, né? Porque essas pessoas que eu conheço que moraram fora, assim, muitas vezes elas têm que mudar de local que elas moram, né? Porque às vezes moram de aluguel, ou muda o valor do aluguel, né? Então acaba não tendo um lugar muito fixo. E além de tudo isso, ainda alguns países você tem que ser... Como é que é o nome? Você tem que ser cidadão do país para poder estudar. Eu já ouvi falar isso de alguns países. Você tem que ser cidadão, ou você tem que ter algum tipo de bolsa para poder estudar no país, e ainda assim você não ganha uma formação, né? Por exemplo, um ensino superior, né? Um diploma de ensino superior. Então acaba sendo muito impeditivo. Não sei se as pessoas levam isso em consideração, né? Mas é mais ou menos isso, né? A não ser que a pessoa, que nem esse caso que eu citei, que a pessoa tenha um emprego já que não necessite de formação, ela vá ter um emprego certo, numa empresa certa, um salário correto, né, um salário justo, eu acho mais válido. Não sei se deu para entender muito bem, eu acho mais válido do que, né, essa questão. Pode fazer, que nem o Murilo falou, pode fazer o que quiser, seja feliz onde quiser. Mas será que não vai ter essa questão do arrependimento? Será que não vai se arrepender em algum momento? Essa é mais ou menos a pergunta que eu acho que a pessoa tem que se fazer, né? E quando a pessoa vai e ela volta com ar de superioridade porque morou fora? Tem uma raiva disso, mano. Tem essa. Aí você pergunta, mas você voltou por quê, então? Não sei. Não, vou lá, não é que eu morei fora. Foi uma grande bosta. Grande merda. Morar fora é igual morar dentro. Né? Só muda
Falando, que eu passei por poucas e boas lá, me fudi com isso, mano. Aqui todo mundo se fode também, ninguém fica querendo tirar onda por causa disso. Tem coisa que é foda. Tem um cara, né, que é vocalista de banda aí, que ele fez um CPF, casou com uma brasileira, fez um CPF. Aí um amigo meu tinha marcado numa publicação aí dos caras falando assim, qual que é a coisa mais brasileira que ele pode fazer? Aí um amigo meu comentou assim, o que você falaria pra ele? Eu falei assim, eu falaria pra ele arrumar um trabalho CLT e ele ver o que é ser brasileiro de verdade aí. Acordar cedo, pegar busão lotado. Ser esculachado. Ser esculachado pelo chefe. E qualquer outra coisa é moleza. Sim. E você tinha falado dos caras, né? O Cico aí, não, vou pra Miami. Eu vi recentemente o vídeo de um cara também um cara do Canadá, né? Que ele foi morar nos Estados Unidos e ele tá namorando uma brasileira. E eles estão morando, acho que é Orlando, né? Eles estão morando em Orlando. Ele falou que o avião, pra vir pro Brasil, só tinha brasileiro. O avião de lá pra cá era só brasileiro. Era tipo 100% brasileiro. Só nego falando português e tipo... Falou que Orlando, a maior parte da população é de brasileiro. Orlando, na Flórida em si, né? Miami também tem muito brasileiro. Então é o local que acho que é o local que mais tem brasileiro fora do Brasil, né? Pra azar deles, né? Pra azar deles, exatamente. Exatamente. A síndrome de vira-lata aí. A gente tá exportando de bosta. Dependendo do brasileiro que tá lá. Isso parece haver um fetiche, né, do brasileiro com relação aos Estados Unidos, né? Obviamente é um país muito rico, muito poderoso, isso daí não está em questionamento, né? A riqueza, o poder do dólar, né, no mundo. Contudo, os Estados Unidos é um país também cheio de problemas, é um problema muito sério com drogas, é um problema muito grande com a violência, é um país também com muitos problemas. Né? Pobreza, tem um monte de coisa. Pobreza, sim, é muita pobreza. Também é muito desemprego, né, nos Estados Unidos, apesar que hoje eles estão vivendo quase que pleno emprego, mas ainda eles têm vários... Ou seja, é um país também com uma problemática muito grande. O que ocorre é o seguinte, se você for hoje no Japão, o Japão também está passando por uma crise financeira bastante aguda, porque é uma economia que não consegue mais crescer, né? É que você pega determinados países, a desigualdade ela é muito menor, né? E quando você tem uma desigualdade menor, os problemas eles também são relativamente menores, né? Os Estados Unidos é um país muito desigual, apesar de ser um país muito rico, é um país muito desigual, assim como o Brasil também é um país muito rico, né? Agora a gente viu para a 8ª economia do mundo, 7ª, não me recordo bem qual que é o lugar que nós ocupamos agora, mas é um país com muita desigualdade, né? Um país muito desigual, ele é um país que carrega com ele uma série de problemas que, se você não resolver essa questão da desigualdade, a gente vai estar enxugando gelo por muito tempo, né? Então, assim, há esse fetiche, né? Talvez por causa dessa riqueza, essa pujança, né? Principalmente a nossa classe média, ela tem esse fetiche. Eu vou dizer o seguinte, gente, assim, o gosto sempre é uma questão muito relativa, mas com relação a Miami, eu acho que eles têm um péssimo gosto, né? Creio que nos Estados Unidos, inclusive, há locais muito melhores, né? Locais que você possa viver, que você possa passear, muito melhor do que Miami, né? Enfim, mas como o gosto é individual, cada qual. Acho que é muito culpa do Silvio Santos isso aí. Fiquei direto para Miami. Que é direto para Miami. Miami, nos Estados Unidos, ele faz o seguinte sentido: é um local talvez mais perto vamos dizer assim, dos mares do Atlântico Central, né? Então tem ali aquela água quente, você tem um sol
quase caribenho, né? Num país que boa parte dele é bastante frio, né? Os locais ricos são locais onde tem muito frio, né? Tirando o Texas, aqueles locais são locais desertificados, né? Mas se você pega lá a Califórnia, pega o centro-oeste dos Estados Unidos, são locais com frio muito, muito intenso. Então, Miami tem essa ideia, né, a pessoa ir para passar ou as férias ou se aposentar e então curtir a sua vida, o sol, né, constante, mais ou menos como a gente, né, ir para o Rio de Janeiro, né, aquele sol sempre a pino, né, aquela água, enfim. Eu acho que talvez faça algum sentido para o norte-americano médio, né? Ele se aposenta e vai para Miami. Mas o brasileiro, eu não sei o sentido que faz isso. Sinceramente, eu não faço ideia. Como eu disse, até porque há locais muito melhores nos Estados Unidos do que Miami. Mas não vou ser eu que vou dizer qual locais que as pessoas devam ir, né? Mas acho que isso é bastante, tá ligado a status, sabia? Foi eleito, não, tem que ir para Miami, porque lá onde estão os grandes ricos brasileiros. Então isso foi eleito de uma forma e passou a ser verdade e pronto, acabou, as pessoas aceitam e fica por isso mesmo. Uma outra ideia que me passa é o seguinte, a classe média brasileira, quando o filho fica jovem, atinge uma certa idade, ali início da adolescência, ele vai para Disney. Então, assim, ir para Disney é mais ou menos como o nosso, para a classe média brasileira, que nem quando as tribos indígenas, rito de passagem. Um rito de passagem para o pré ou adolescente da classe média brasileira é ir para Disney, né? Então talvez fosse criando aqui no Brasil uma cultura, né, de que é para ir para os Estados Unidos, mas ir para os Estados Unidos é Miami, né? Como eu disse anteriormente, né, essas coisas são muito de gosto, né? Enfim, eu não vou querer me adentrar porque o gosto ele é muito individual. É o que eu ia falar, quando eu tava na escola, né, já era bem comum isso, e quase todos os meus colegas de sala já tinham ido para os Estados Unidos, tinham alguns que iam todos os anos, e era uma coisa que eu nunca tive vontade de ir. Eu nunca tive a menor... Não sei se é porque eu sempre fui meio do contra, mas eu nunca tive a menor vontade de ir. Até hoje, tenho muita vontade de conhecer alguns países da Europa, o próprio Egito, algumas savanas africanas, muitos países da Ásia também, mas um país que eu não tenho a menor vontade de conhecer é Estados Unidos. Não tenho a menor vontade, a menor. Iria alguma questão assim de estudo ou de trabalho, mas vou lá passear, cara, não tenho a menor vontade de passear, de conhecer, não tenho. Não, nunca tive, nem de criança, nem agora. Acho que muito menos agora, né? Mas eu acho que tem uma coisa que vai escalonando, né? Tem você vê também assim, aí quando vai mandar alguém, por exemplo, de falar da Disney, mas por exemplo, quando fala assim, meu filho vai estudar, vai fazer faculdade na Europa. Aí eu acho que eles são aqueles mega ricos, né? São os caras falam assim, aí tem essa escala também, né? Os Estados Unidos é uma parte, mas quando, eu tô falando, por exemplo, quando vai estudar na Europa, vai estudar na Suíça. Aí você fala, nossa senhora. Então esse é para aquele cara mesmo, assim, da família Lehmann lá, né? Aqueles caras são o creme de la creme, vamos colocar dessa forma, assim. São os caras mesmo. Mas isso também depende muito, né, mano? A própria Unicamp, ela paga, às vezes, pra você ficar em outro país estudando, né? Não, tudo isso. Uma coisa é fazer intercâmbio, outra coisa é falar assim, meu filho vai pra lá. Tá. Vai estudar, fazer a faculdade inteira lá, entendeu? Isso, uma coisa é intercâmbio, outra coisa é o cara ir
E, pô, o cara vai estudar inteiro. Aí você já vê que você já olha pro cara de um outro jeito ainda. Fala, caralho, ele é mais rico ainda do que a galera que vai pra Miami. Inclusive, quem manda um filho para estudar na Suíça não quer nem que o filho se envolva com alguém que seja de Miami. É desse nível, né? Desse nível. Ele é muito pobre pra você, filho. Sim. Daí já é uma outra, né? Eles nem querem, sabe assim, não, meu filho não vai se envolver com essa classe média metida que vai pra Miami, entendeu? Então eu mando meu filho pra Suíça, pra estudar na Suíça ali, quietinho, vai ficar lá no internato, entendeu? Vai aprender 6 línguas, né? Não vai aprender aquele inglês de Miami, né? Aquele inglês meio castelhano. Então, assim, já é uma outra, né? Isso que eu ia falar, né? Eu acho que em Miami o que menos tem é estadunidense. A Né? gente falou em inglês, né? Estadunidense. Deve ter porto-riquenho, mexicano, brasileiro, costarriquenho. Porque o norte-americano em Miami, ele vai viver lá em Boca Raton. Eles têm o subúrbio deles. Eles vivem com as porteiras fechadas e o latino não entra, inclusive. Murilão, tem carochinha hoje? Temos uma carochinha stalinista. Tu fez o teste lá? Eu, no teste lá do ditador, eu sou Stalin. Pra surpresa de 0 pessoas. Mas tá, tem um teste a fazer, eu sou Stalin lá naquele teste. Fala aí, Murilão, manda ver. Havia uma garota chamada Maia, cujos pais foram presos durante os expurgos políticos. O pai foi preso e a mãe também, só que diziam que os pais tinham morrido. Só que ela sempre manteve uma esperança que os pais estavam vivos, então ela escrevia cartas no camarada Stalin, pedindo pela vida dos pais, perguntando para os pais. O camarada Stalin, ele lia todas as cartas que chegavam para ele. Né? Ele era um viciado em trabalho, em leitura. Inclusive, ele tinha uma biblioteca particular dele de 20 mil livros lidos. Ele sempre lia as cartas que a Maia enviava, perguntando sobre os pais. E havia uma lista de condenados à morte, cujo nome do pai dela estava nessa lista. Mas Stalin fez uma bolinha, um lápis na frente do nome. Em função disso, o pai dela não foi executado. E um dia Stalin manda soltar ele e manda soltar também um escritor, que era um escritor georgiano, que estava traduzindo do georgiano para o russo um conto sobre um herói georgiano. Por fim, ele liberou na verdade os dois eram georgianos, esse amigo dele e a esposa. Eles se reencontraram e, segundo os relatos, eles eram sombra do que eles tinham sido depois de tantos anos presos, mas estavam vivos, que já era muito para aquela época dos grandes expurgos stalinistas. E eles puderam reencontrar de novo a filha Maia e foram viver num apartamento que foi cedido pelo Estado, vivendo então a mãe, o pai e a Maia. Uma certa noite, a mãe estava em casa e o telefone tocou. E o marido atendeu muito tarde da noite e falou para ela: eu preciso ir embora, eu preciso sair. Aconteceu alguma coisa? Perguntou para ele. Falou: não, bem, depois a gente conversa. E saiu. Quando já era por volta das 5 horas da manhã, ela escutou uma conversa no apartamento. Ela olhou pela fresta e viu que era o camarada Stalin, com mais 2 outros companheiros e o marido dela. E todos eles pareciam ter bebido bastante. Eles entraram, sentaram à mesa e a mãe acordou a filha, dizendo assim: Maia, você precisa acordar, filha.
Aí ela acordou um pouco assustada e falou, por que, mãe? Vieram te prender novamente? Ela falou, não, filha, é que o camarada Stalin está aí. Ela falou, mas eu não quero ver ele, mãe. Até por motivos óbvios, ela não gostava do camarada Stalin. Aí a mãe dela, de forma muito lúcida, disse para a filha, não, filha, você tem que ver ele. Ele é uma figura histórica. Para você ver a profundidade da noção da historicidade que eles estavam vivendo no momento. Então a Maia se trocou, a esposa se trocou e foram até a cozinha preparar um chá. E lá estava o camarada Stalin sentado e viu então aquela garota que sempre escrevia para ele. E falou para ela, você é então a camarada Maia. Vem aqui, sente no meu colo. Ela ficou muito nervosa e sentou no colo do camarada Stalin. E ela olhou para os olhos do camarada Stalin. E percebeu que ele tinha os olhos muito profundos, de cor castanho claro. E ele olhou para os pais e disse para eles, vocês mimam a camarada Maia? E todos riram com a pergunta do camarada Stalin. Então, o camarada Stalin colocou ela sentada em uma cadeira, chegou próximo da mãe dela, olhou para ela. E a mãe de Maia, ela era uma descendente muito indireta dos czares russos. Olhou para ela então e disse, já com os cabelos muito brancos, nós torturamos demais você, não foi, camarada? Então a mãe de Maia olhou para o camarada Stalin e disse, quem olhar para o passado que perca os olhos. O camarada Stalin então deu um leve sorriso, entendeu o recado e perguntou, vocês estão bem instalados aqui? Há umidade no apartamento? Eles falaram que não, que estavam bem instalados. Mas o camarada Stalin quis fazer uma vistoria muito minuciosa no apartamento para verificar se eles estavam morando bem. Aí, depois de verificado isso, ele voltou a sentar novamente e a mãe de Maia disse para o camarada Stalin, nós não temos comida. Ele falou, não há problema, nós vamos mandar buscar comida num restaurante georgiano. E a comida chegou e a camarada Maia ficava olhando, admirada para a camarada Stalin. Então o pai dela começou a cantar uma antiga cantiga georgiana. Foi quando o camarada Stalin parou e disse, não, camarada, não é assim que se canta. E começou a cantar de forma muito bonita aquela canção georgiana. Foi quando Maia percebeu que o camarada Stalin era um cantor além de tudo. Ela ficou tão admirada aquele dia que ela perdeu o horário da escola. Mas ela nunca mais esqueceu aquele encontro com o camarada Stalin. Grande Stalin. Como é que era o nome dele mesmo? É um nome impronunciável quase. É Joseph Jadovich Stalin. Que aí assumiu o apelido de Joseph Stalin. Stalin na verdade, é um prenome, né? Que acabou virando o nome dele, né? Principal, mas que significa homem de aço. Né? Eles se davam esses nomes, pseudônimos, né? O Lenin também não tem nada de. O Lenin também o Lenin, Trotsky, isso é tudo pseudônimo que eles utilizavam, né? Nos escritos dele. Né? Exatamente. Porque naquela época porque numa ditadura mesmo, né, você não podia ficar escrevendo, falando mal dos Romanov, porque os Romanov, né, que as pessoas tratam como coitadinhos, coitadinho, mataram os Romanov. Mal sabem o quanto que os Romanov mataram, né? Porque os Romanov não é brincadeira não, irmão. Os bichos eram foda. Em público. Entendeu? Então, agora muita gente fica, nossa, que absurdo, mataram os Romanov. Já viu isso? Tem gente que faz isso. Né? Porque cai em narrativas, né? Mas nunca se perguntaram, mas por que eles fizeram isso com os Romanov? Vai descobrir o porquê que os Romanov fizeram. Aí você vai até entender, demoraram a fazer essa porra com esses filhos. O que acontece é o seguinte, é que os
franceses guilhotinaram os seus reis, mas eles são um povo dado à liberdade. Os russos, especificamente os bolcheviques, fuzilaram os seus reis. Eles são selvagens. Que na prática é a mesma coisa, né? Pois é. Na prática é a mesma coisa. E também tem essa questão também, né? Tem toda a narrativa ideológica, né? Sem toda dúvida. errado. Que é o exemplo que você deu, né? Vambora, rapaziada. Vamos lá. Falou? Um abraço a todos. Semana. Valeu, gente. Tu devias compreender